Fala pessoal, bem-vindos ao podcast É do Jogo, um podcast onde a gente fala sobre treinamento, nutrição, lifestyle, filosofia. Tá ampliando essa lista, né? Vamos até projetos sociais no outro. Então, assim, ó, o negócio está num caminho cada vez mais ascendente. Multidisciplinar. Né? Exatamente. Sempre foi multidisciplinar, né? Mas abrangendo mais tópicos. Estou aqui com meus dois irmãos, Vitor e Leandro. Salve! E a gente vai para mais um episódio hoje sensacional. Antes eu só quero fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, apoiadores, Clínica Fortius Reabilitação e Performance Física. Procura lá o Thiagão e toda a equipe dele, são sensacionais. Eu já costei com ele, o Vitor costou com ele. Assim, ó, e a galera toda aqui sabe quanto ele tem uma ótima qualidade de atendimento. Também temos ali a Clínica Sobreiro, Leandro. @Clínica Sobreiro. Temos aqui também a minha clínica, né? A Clínica Ruas Almeida e nutricionista Renan Almeida. Hernan Eyewear, estou aqui com o meu hoje, né? Também fazemos parte da... Brabo! Vitor está com o dele. Tem aqui também o nosso Solar. O Gui também tem o óculos dele também. Qual é o modelo teu? É o Cristal, né? É o mesmo que o meu, é o N07 e o mais é o Cristal. É o Cristal, né? É o Cristal. E Aí, onde é que o cara vê esses modelos aí? @Hernan Eyewear. Só seguir lá. Óculos, assim, ó, tu quer ficar elegante, são os óculos mais elegantes do Brasil, verdade, cara. É verdade. É isso, Eu né? mudei até a forma como eu me visto. Eu poderia falar que ele tem toda uma... Com certeza mudei a forma como eu vi. Eu poderia falar que ele tem todo um design autoral, que ele é feito tudo com material italiano, um acetato importado da Itália, mas eu acredito que o que mais importa é como tu te vê, né? Então, assim, ó, quando tu pensar no Hernan, pensa em elegância e estilo. Tu tá ficando bem nisso, hein? Essa daí. Cara, anota isso. Vamos pegar esse corte depois, porque você tem que ficar a base fundamental da publicidade da Hernan. Tá ligado? É que a gente tem que falar da experiência de ver Hernan, né? Não só do... Tava ouvindo um podcast de uma empresária que eu gosto muito ali, como é que é o nome dela? Tem a loja de roupa... Esqueci o nome dela, mas enfim, depois eu vejo. E ela falou uma coisa que eu já sabia, mas eu tinha esquecido, né? A gente tá sempre lendo um monte de coisa diferente que, cara, a pessoa, ela quer saber da qualidade, mas menos do que a experiência que ela tem, de como ela se sente, do que ela pertence àquilo que tu tá apresentando, seja um produto, seja uma experiência, seja, por exemplo, o CrossFit, que é uma comunidade, né? Então é isso que a gente vai tentar criar aí na Hernan também, a nossa comunidade. E, não, já ia esquecendo aqui, estamos na TV, canal Marketing da TV Claro 692 e na Vivo 611. Então acompanha a gente lá, tá passando os episódios mais antigos, em algum momento acho que vai se encontrar, né? E hoje estamos aqui com... Estúdio ProHub. Estúdio ProHub. O maior o que mesmo? O maior hub de videocasts do Brasil. Do Brasil. Vou decorar do isso aí. Brasil. Eu digo que é do mundo porque eu não conheço outros, né? América Latina, então. Vamos subir para América Latina. Boa. Do universo. Da galáxia. E agora chegando ali ao nosso querido convidado, Guilherme Dutra. Ele já esteve nos bastidores aqui quando a sua esposa veio, a Thalita. E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos bem legais. O Gui, ele é treinador, atleta campeão mundial de levantamento de peso, especialista em treinamento físico feminino voltado para performance, hipertrofia, emagrecimento. Ele prepara atletas de fisiculturismo, inclusive quem prepara a Thalita, que ganhou já vários títulos, foi o Gui. Irmão, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal aí. É um privilégio estar aqui, né? Ser convidado, né, pelo podcast e falar um pouco do meu trabalho, um pouco da minha história. A Thalita já veio aqui também, então eu fiquei bem no bastidor ali, né? Incentivando, gravando, fiz vários vídeos e hoje tá aqui também com ela ali já também, fazendo todo... O teu papel? Exatamente. Cara, é uma honra. Obrigado aí pelo convite e espero que a gente troque uma ideia legal sobre tudo aí. Irmão, quanto de braço?
Cara, eu juro. Cara, é uma braceta. Eu nunca afiro a medida do meu braço, eu juro. Bague. Eu aferi, essa foi quando? Eu acho que foi semana passada que a Thalita tinha uma prova da Mas faculdade. tu aferiu daí? E aí eu aferi 46. Demais! Eu nunca fiz 46 de braço. Bem Porra. demais. Bem demais. Bah, eu sofrendo com as coisas. Tá, ele não falou um detalhe. Frio e sem contrair. Frio sem contrair. Chegando em casa Não do tava trabalho. pampeado? Tava... É, tá de arregando. Chegando em casa Não, do trabalho. 46 assim, né? Não, qual? Não, Sim, não, não, mas sem não, ser depois do treino. Foi contraído. Sim, contraído, claro. Não, tá Se tu me louco. disser que fez de manhã, frio e low carb ainda, tá ligado? Cara, não foi de manhã, mas foi de noite depois de um dia inteiro de trabalho. Dá uma murchada também, né? Dá. Ah, meu, bem Dá uma demais, murchada. bem demais. Dá uma É uma murchada. braceta, assim, a gente começa Antes bem ou o depois do programa. banho? Porque o banho também detona, né? Maldito banho Cara, a depois do questão é que treino. eu acho que eu tenho margem. Eu acho que eu tenho margem. Obrigado, irmão. Cara, olha só, a gente queria começar falando sobre um tópico que foi pouco conversado aqui no podcast, que é levantamento de peso, tá? A gente até já falou sobre os exercícios como base e tal, mas a gente nunca explorou o esporte, levantamento de peso olímpico. Cara, conta pra nós o que é isso, como que é isso, o que se faz nele, quais são as bases dele. E o que se diferencia treino pra isso de um treino de musculação pra hipertrofia, por Cara, exemplo. maravilhoso esse tipo. Quanto tempo de podcast dá pra falar isso? Na realidade, Renan, não é um levantamento, só uma correção, não é um levantamento de peso olímpico, né? Que seria o LPO. É o levantamento de peso. Quando eu mandei pra vocês ali a bio, eu coloquei atleta mundial, né? Campeão mundial de levantamento de peso, porque na realidade eu compito no powerlifting. Entendi. Esse é o esporte. Isso. Só que eu não compito no powerlifting total, né? Que no powerlifting são 3 movimentos que a gente faz, que o atleta é obrigado a fazer, que são o supino, todo mundo que treina já fez supino alguma vez na vida, agachamento livre com a barra e levantamento terra. Eu, na minha modalidade, compito somente no levantamento terra. Né? Então, Perfeito. na realidade, eu poderia dizer que eu sou atleta de powerlifting, sim, mas como eu faço somente uma modalidade, eu coloco levantamento de peso, que é o levantamento terra, mas é o powerlifting Entendi. que eu pratico. Show, legal. É. E, cara, nos conta mais sobre isso, cara. Como é Pra- que é pro competir, cara tirar como é que é a tua como- preparação. Chegar a ser campeão mundial, o cara tem que estar levantando quanto, hein? Cara, então, é muito interessante a minha história nesse esporte, porque foi uma parada meteórica, assim. Quando eu comecei a treinar lá, há 1000 anos atrás, me faltou muito essa base, que eu vejo que lá fora, Estados Unidos, outros países, sempre a galera vem da base, né? A gente chama o powerlifting de base, né? Que são os movimentos de barra. E eu, como todo praticante de musculação, querendo estética a todo custo, perdi muito tempo, digamos assim, sem praticar isso. Eu tô falando bem nos primórdios, eu com 14 anos de idade, 15, começando a treinar, absorvendo inúmeros métodos de treinamentos de bodybuilder, até por revista, a gente não tinha tanta informação na época. E eu percebi que isso ao longo do tempo, já mais pra cá, isso foi 2023 que eu fiz a bateria de competições de power mesmo, né? Que eu percebi que realmente me faltou essa base, principalmente em relação à progressão de carga, fazendo o link com a hipertrofia, que a gente sabe hoje em dia, as evidências já comprovam que é a base para tu conseguir hipertrofiar. E nisso eu me conectei com pessoas já do esporte, que é o Gruma, meu treinador, não sei se vocês conhecem o Gruma, o Renan conhece lá da Já academia. treinei com o Grumman. Cara, ele hoje em vida dia louca. atleta master, ele só coleciona título hoje em dia. Ele realmente ele vai competir para buscar a medalha e bater recorde mundiais. No powerlifting também. Cara, é legal, assim, o cara é incrível. Ele tem 58 anos levantando quase 300 quilos de levantamento terra. Assim, é bizarro. E então eu me conectei com ele e eu gostei muito do esporte. Na realidade, a minha primeira inspiração, olha que curioso, foi a Aninha. Lembra da Aninha, Tata? A Aninha, que também trabalhava na Bodytech, não sei se tu lembra, Renan, Ana Viola. Cara, eu acho que o nome não é estranho. Talvez se tu me mostrar a foto, eu vou conectar. E aí, assim. em 2023, por ali, eu comecei a me encantar porque eu vi ela competindo. Ela competiu mundial, competiu brasileiro por uma outra federação. Eu via, cara, que massa isso, né? E ela era bem pequenininha, cara, 50 quilos, levantando umas cargas bizarras. Eu falei, como é que isso é possível? E aí eu comecei a praticar, da minha forma, já sabendo treinar, obviamente, o levantamento terra sumô, que era o que ela fazia. Até quando a gente conversava e tal, eu falava, pô, cara, eu acho muito legal fazendo os levantamentos, eu acho que é uma vibe legal, assim, é diferente do que eu tô acostumado a fazer na musculação. E eu comecei a praticar, eu comecei a desempenhar bem. Só que nesse meio tempo, eu me conectei com o meu treinador, com o Gruma. Ele viu, cara, tu tem muito potencial. Já curtia treinar forte, Já curtia né, treinar cara? pesado. Como eu falei, na minha base de treinamento me faltou muito isso. Mas a partir do momento que eu vi que precisava disso
pra minha estética, obviamente eu treino ainda muito pela estética, já competi no bodybuilding também. E eu vi que isso deu um salto na minha evolução física, eu comecei a gostar e adentrar ainda mais a questão do treinamento de força, de base. Qual salto na evolução física tu sentiu mais, assim? Que te ajudou na Peso, hipertrofia? não, peso na balança, massa muscular mesmo. Porque Bruta. a gente tem dois tipos de, digamos assim, de hipertrofia, né? A gente tem a hipertrofia, aquela hipertrofia bem rígida, que a gente pode chamar de hipertrofia, a hipertrofia miofibrilar, a hipertrofia que é a hipertrofia que te dá, realmente cria massa muscular, e a hipertrofia sarcoplasmática, perdão, que é a hipertrofia que ela é mais transitória, né? E o treinamento de base, de força, o treinamento com sobrecarga, com foco em sobrecarga progressiva, ele te dá mais essa base de massa muscular mesmo, de tu desenvolver a tua massa muscular a ponto de ser aquela massa muscular que não vai embora tão fácil assim. Então eu percebi que ao longo do tempo eu fui evoluindo o meu físico, subindo as cargas, não só no levantamento de terra, mas também na musculação. Dentro disso eu conheci o Grumman, e o Grumman já vendo o meu potencial, levantando carga bastante na academia, usando todas as anilhas, ele falou, cara, quem sabe a gente, né, usa esse teu potencial para um esporte realmente. Eu falei, beleza. Até na época foi bem interessante que eu perguntei para ele assim, isso, cara, ficou muito gravado em mim. Eu perguntei para ele, tá, mas quanto de carga eu preciso levantar? Foi a pergunta que tu me fez antes. Para que eu seja competitivo. E ele falou assim, cara, tu nunca vai ser competitivo sem competir. E aí eu dei início à minha bateria de competições. E nesse ano de 2023, cara, eu competi uma Copa, eu competi o Campeonato Gaúcho pela GPA, ganhei, eu competi o Campeonato Brasileiro. A Copa eu levantei 255 quilos, o Campeonato Gaúcho, se eu não me engano, cara, foi 280 quilos. Para o Campeonato Brasileiro, eu levantei 287,5. E no Campeonato Mundial, no final do ano, eu consegui validar 285 na segunda pedida. Eu já vou explicar mais ou menos como é que funciona. E tentei 300 quilos. 300 quilos ele subiu, passou do joelho, mas eu não consegui finalizar. Inclusive é uma meta que eu ainda tenho bastante. Ainda falei pra Thalita, finalizar, cara, ele vem do chão até o meio, né? Até a cintura. Assim não, né? Terra, né? É, terra, ele não vai pra cima. Sim. É do chão até a cintura, eu fico em pé, exatamente. Eu não consegui passar do joelho e encaixar o quadril pra ficar certinho, então ele não foi validado. Sim. Mas é uma meta que eu ainda tenho pra buscar. Tirei do chão, passou do joelho, exatamente. Tirou do chão é gol. Exatamente. E Já dá pra trocar um pneu do Fusca sem macaco. Na academia não tem árbitro, né? Exatamente. Mas é que se fizer menos curtinho, é que pega mais hipertrofia, né? Fizer lentinho, né? Exato. Exato. Mas, se o cara vai começar a treinar uma parada dessas, qual é a melhor estratégia que o cara vai usar? Tipo assim, muito menos peso e ajuste total da mobilidade da parada? Como é que funciona pro cara? Eu quero treinar isso para conseguir levantar 300 quilos. Cara, então isso é um assunto bem interessante de a gente abordar, porque na realidade o que tu mais precisa para conseguir levantar mais carga é técnica. A gente vê muito falar, né, ou carga ou técnica, sacrificar a carga pela técnica, ou fazer mais pesado sem técnica, ou fazer com técnica sem carga. Cara, isso não existe. Sem técnica, tu não levanta o peso do chão. Então, o refinamento técnico é muito importante, não só no power, não só no levantamento, mas em todo o treinamento resistido com sobrecarga. Então, o meu trabalho maior dentro, além da minha força, obviamente, de trabalho por percentual, porque no powerlifting, em qualquer lift, né, seja no supino, no agachamento ou no levantamento terra, tu treina por percentual. Isso é bem interessante, a gente não chega na falha. Não chega na falha. Então, você vai ter ali... Calcula mais ou menos a tua estimativa de peso para o campeonato e aí tu vai treinando dentro dos ranges de percentuais daquela carga. Por exemplo, hoje eu treino de 70% da carga que eu quero alcançar no campeonato. E aí tu faz aquilo dentro de um range de repetições, tantas séries e vai polindo a técnica. A falha no powerlifting, ela é técnica. Eu levantar mais desacelerado, por exemplo, perdi velocidade no movimento. Isso pode ser considerado uma falha técnica dependendo do quanto de força que eu designei para subir aquela carga. Não encaixei o quadril, não encaixei o joelho. Falha técnica também, mas nunca na falha muscular. A gente nunca leva a exaustão máxima, justamente porque a gente trabalha com cargas muito pesadas. Então eu vou fazer o treino hoje de 70%, depois de 80%, depois de 90%, colocando algumas variáveis naquele treinamento,
mas nunca na falha. E é assim que vai levando o treino, até chegar o dia do campeonato. Não é tão progressivo, tipo assim, não vou a 60, 70, 80, 90, 100, que seria o campeonato. A gente tem uma ondulação, geralmente treinava 2 vezes por semana, um treino mais voltado para bem menos repetições, tendo de 1, 2, 3 repetições, com menos volume. E o segundo treino com mais volume, a gente colocava mais técnicas de, por exemplo, finalização. Usar uma bend puxando para baixo, que fica, como ela tem uma sobrecarga variável ali, né? Ela vai aumentando a tensão no final do movimento. Então a gente treina o encaixar da barra com a bend. Então ela vai variando, no final é mais pesado. Ou então de déficit, para a gente treinar a arrancada, sair um pouquinho mais de baixo, para forçar um pouquinho mais a questão do quadril de engajamento ali também. E esse treino a gente colocava mais no treino leve, que não seria tão leve. Sim. Um pouco mais de repetições, mas daí com esses refinamentos técnicos. Com 250. Isso, exato. Hoje era vinho. Mas daí com um refinamento técnico, para trabalhar esses pontos de melhora. Via o lift, cara, olha só, tá demorando um pouquinho mais a saída da barra do chão. Vamos treinar no déficit, num treino mais leve, vamos fazer um déficit para, enfim, ganhar mais força naquele ponto específico. Cara, não tá conseguindo encaixar a barra, não tá conseguindo finalizar. Coloca umas bends. Faz uma pau, o grip, né, cara? Não pode treinar com o strap, tu não pode competir com o strap, né? Que são aquelas fitinhas que a gente enrola para segurar a barra quando a mão não segura. Não pode. Então tem que segurar com a mão mesmo. Acontecia muito no início de eu não conseguir segurar por muito tempo aquela carga. Então eu tive que treinar muito grip mesmo, muita força de segurar a barra. E como é que tu treinava ele, além de fazer o próprio exercício? Tu fazia algum exercício auxiliar? Tem gente que fala daquelas... Cara, comprando na internet aqueles negocinhos, apertar a bolinha. Tu tinha algum exercício específico que tu fazia? Ou... Não, o exercício era segurar a barra, de verdade. Ficar segurando o máximo. Ficar segurando. Eu fazia o lift, eu levantava, fazia, por exemplo, 3 repetições, no final eu segurava o máximo de tempo possível a barra, dando a vida ali mesmo pra ganhar a força de grip. E o grip é um baita fator limitante, né? Cara, muito. Progredir carga, não ficava fadigado pros próximos dias que te limitava de progredir? Cara, sabe que não, porque na realidade quando tu trabalha assim dessa forma isométrica, ou grip, né, o fechamento da mão na barra, tu esgota mais os músculos das mãos do que do antebraço. Entendi. O antebraço ele esgota mais com movimentos dinâmicos do próprio punho, exatamente, até mesmo de cotovelo, dependendo de como tu tá treinando. Então assim, era mais o dedo. Sim. E é interessante falar também que a gente tem tipos de pegada na barra, né? A gente tem a pegada, geralmente, quando tu faz o levantamento terra, tu vê muitos atletas fazendo aquela pegada mista, né? Faz uma pegada assim e a outra pegada assim, que é para a barra não ter aquela possibilidade de ficar girando e aí no girar abrir os dedos e cair a barra. Cara, eu tinha muito receio de fazer aquela pegada, justamente porque eu já tenho algumas lesões de ruptura muscular. E essa pegada, quando tu faz com essa mão supinada, que a gente chama assim com a palma da mão para fora, ela expõe muito o teu bíceps da ruptura. Então, cara, eu morria de medo de fazer. Muito, muito. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer agora? E aí existe outra pegada, que é bem difícil também, que é a pegada hook, onde tu envolve o dedão por baixo da barra, a barra vai estar aqui assim, e aí tu envolve ele aqui, e aí tu segura com esses 2 dedos praticamente a barra aqui. Ela fica entre o teu dedão, tu faz um gancho. Dá uma torção ali. Exatamente, e aí segura a barra. Só que daí tu faz com as 2 mãos pronadas. Sim. Eu falei, cara... Vou aprender essa. Ou é o bíceps ou o dedão. Foi o dedão. Não teve como. Cara, eu terminava os treinos, era bem interessante. O meu dedão ele ficava mais longo, como se tivesse realmente alongado a articulação. E eu tinha vários roxos na unha, assim, de tanto fazer força de pressão do dedão contra a barra. Mas não rompi o bíceps em nenhum campeonato, graças a Deus. Cara, falando disso de pegada, vou desvirtuar bem um pouquinho, depois a gente volta pro tópico. Teve um cara que morreu na academia agora, não sei se tu viu, né? Fazendo supino, cara. E foi porque ele tava com a pegada errada, né? Ele pegou aqui a barra com a... Não sei se tem um nome essa pegada. Eu posso falar, é a pegada suicida, a suicide grip. Que é como eu fazia o supino. Cara, olha, chega até a arrepiar, porque infelizmente o cara foi a óbito com a pegada suicide. Cara, é difícil ver relatos disso acontecer. Sim, sim. Mas, infelizmente, por uma fatalidade, a gente realmente abriu mais os olhos sobre o perigo dessa pegada. E eu falo que na musculação, no treino, cara, até para roubar, né, principalmente para roubar movimento, precisa ter muita técnica. Como é que é a pegada certa? A pegada certa é que nem assim, o dedão por fora, a barra no meio, isso. Pegada convencional. No supino, né? Isso, no supino com barra. No power, cara, no power isso aqui é invalidado. Não tem como. Impossível. Não consegue levantar. Questão de segurança. Então tu vai fechar a barra e vai fechar o dedão por cima. Essa é a pegada do supino.
O que acontece na pegada suicida ali, que, cara, muito marombeiro faz, e eu não... Eu treinei a vida inteira supino com barra quando fazia assim, cara. É porque tu tem mais força, porque ela apoia Sim, bem em cima sim. do centro do... Aí é que tá a questão. Só que pra fazer ela, tu precisa de uma técnica muito apurada de punho. Que tu não pode fazer a pegada com um dedo pra fora sem estar com o teu punho nesse formato aqui, né? Pra deixar a barra Sim, apoiada bem- exatamente aqui. O que provavelmente eu vi o vídeo. Até ia fazer um react, acabei perdendo time, mas eu ainda vou falar sobre isso, porque ainda é um assunto recente. E a gente tem que não alertar sabe, do né, risco. cara? A Exatamente. gente não sabe. O que aconteceu, eu não pude ver, é muito difícil, foi a filmagem de academia, né? Provavelmente ele pegou a barra nessa pegada aqui, onde ele não tinha força para fechar ali o dedo, ela não estava realmente fixa na mão, e aí ele fez Ele rodou. a posição, exatamente, ele A rodou gente tava o falando, punho, cara, e que- aí a barra, cara, não tem como segurar a barra com A essa gente falou parte que ele da mão. botou no Mas último, a barra né? tava Ele numa botou altura Exato. também inadequada. E aí ele Ele foi deve ter tirar, feito cara, aqui, ó. inconsciente, ele fez isso aqui. E eu acho que E a tava barra? com Pra 60 dar aquele quilos toquezinho a mais pra desengatar a barra e a barra É. correu pra frente. E tava com 60 quilos. Eu falei mais pra a eles, barra, né? provavelmente. Que eu Não, cara, sempre tava gostei. pesado. Ah, E não era tinha um cara, peso, tu vê que era um cara mais 70 quilos, velho. tinha. Obviamente a gente não, como eu falei, meu treinador tem 58 anos, levanta 300 quilos, a gente não pode julgar pela aparência. Mas, cara, provavelmente ele não tinha um nível tão alto de massa muscular assim, a barra caiu bem no externo, né? Então, assim, foi uma fatalidade justamente por essa questão. Cara, foi inconsciente, ele não fez isso aqui pensando, né? Ele tirou, girou, a barra caiu e foi. No supino, eu acho melhor o cara tirar da metade do movimento, mesmo que tenha que fazer Sim, aquela força sim. inicial, do que tirar lá da barra. Sim, cara. É melhor Que nem tirar do agachamento meio, livre, tu nem tirar que tu com a peça- pontinha do pé. Cara, Exato. pedir pra- Nem que tu- metade do movimento. Nem que tu peça Exato. ajuda pra Sim, alguém. né? Pô, os tipos... Nunca tem uma máquina... Envergadura de 2 Não, metros de Tem, braço. tem. O mais de baixo pega no meu pescoço, tá ligado? Mas eu acho, olhando aquele vídeo em slow motion ali, tu vê que o que horrível, matou cara. ele foi a barra tá numa altura acima da envergadura Sim, de braço dele, claro. que ele deu aquela Girada pra giradinha pra conseguir soltar sair. e ela escorregou. Porque o banco de supino da academia tem um ganchinho, né? Uhum. E isso é curioso também, Que interessante. é bom e ruim, né? No Power não tem, né? São pinos, não tem gancho. E o ajuste, cara, é milimétrico. Inclusive, Acabou. quando tu vai pedir a carga, tu chega na bancada de árbitros ali, tu vai pedir a tua carga pra enfim, eu quero levantar. A gente tem 3 pedidas no Power, né? Quando tu vai fazer a pedida, eu quero pedir tal carga pra bancada de árbitros, eles também têm que pedir no supino a regulagem da barra e a regulagem do banco. Qual a altura do banco, porque tu tem que colocar os pés no chão de uma forma bem específica, porque a gente também faz força de transferência de força do pé, né? O leg drive que a gente chama. Arqueado, pra quem não sabe. Exatamente. Né? Eles arqueiam assim a coluna, Isso, né? isso. E aí, então tem que ter o nível do banco, tu coloca a medida exatamente do pininho que vai e o pininho da barra. Os caras colocam exatamente o número que tu pede, porque o cara treina exatamente naquela altura. Nem mais nem menos, porque isso prejudica bastante o lift também. Tu chegou no supino não a competir, mas a tentar fazer uma progressão alta? Cara, o supino é aquela vontade de fazer, todo mundo tem, né? Só que eu tive uma ruptura, a ruptura que eu tive no exercício foi no supino, foi do peitoral, Ah, tu rompeu o peitoral? no supino. Cara, faz muito tempo, faz uns 8 anos, eu acho, né? Mais, uns 9 anos talvez. Tava com quanto de carga? Hoje eu não vejo como muito, né? Mas Sim. na época pra mim era muito peso, era 140 quilos, se eu não me engano, no supino ali. Aquela pergunta, cara, é que aquela a gente vai pergunta de aumentando frango, a com a régua. barra ou sem a barra? A gente vai aumentando a régua. Com a barra era cedo, com a barra olímpica, né? Depois que tu enxerga atletas levantando 200 pra cima de supino, cara, 140 é aquecimento dos caras, né? Mas eu entendo que é pesado. Sim. É pesado. Foi na época que eu não tinha entendimento sobre treinamento de força na prática ainda. Eu treinava naquele modelo bodybuilding tradicional, falha, peso, tudo que dá. E menos de mobilidade. Azar da técnica. Não, menos- zero. Cara, chegava, aquecia no exercício. Aquecia? Eu botava 1, 2, 3. Eu lembro que era verão, a gente tinha recém voltado de férias, eu e a Thalita. E ela até tinha me criticado, deu uma xingadinha que eu não parei de treinar nas férias, porque eu ia começar a minha preparação para o meu primeiro campeonato de fisiculturismo na chegada das férias. E ao invés de eu descansar nas minhas férias, eu falei, pô, vou começar um trabalho punk de treinamento. Não, eu treinei todos os dias. Desgastando. E aí cheguei na segunda-feira, pós-férias, motivado, dieta ali, seguindo a dieta, cheguei no treino. Cara, na terceira repetição da terceira série, rompeu. Pum. Cara, e rompe mesmo. Eu senti rasgar, assim.
E aí começou a dar contrações involuntárias. Involuntárias, eu liguei pra Thalita e falei, cara, eu me machuquei, vem me buscar. Cheguei no carro desabando. Foi a pior dor que eu senti na minha vida. Pior dor que eu senti na minha vida. Cara, e é um dava barulho choque. bem feito de escutar também, né? E deu um barulho como se fosse um estiramento assim de cabo de aço. Cabo de aço. E, cara, toda uma questão de reabilitação. Acho que eu levei 1 ano pra conseguir treinar bem. Assim, eu não operei. Na época, a gente morava na praia. O pronto atendimento, ele infelizmente não foi tão profissional assim. Eu também entrei numa fase de negação, né? Falei, então, já que a galera tá falando que não é nada, beleza, é tudo que eu quero, né? Então eu fui negando até um certo ponto. E quando desinchou aquela lesão aguda... Fica preto, né? Cara, e curioso é que não sangrou muito. Eu vi aqui o hematoma desceu pro bíceps, até eu achava que era o bíceps que tinha rompido, porque ele desceu só pro bíceps, o peito ficou ok. Só que cria muito edema. E aí, cara, eu olhava, pô, tá legal, não deu nada, tá tudo certo, foi um estiramento. Só Não chegou a fazer aquele negócio que fica esteticamente? Fica, cara, eu tenho metade do peito, na realidade. Eu tenho um peito e meio, né? Quando eu contraio, cara, vem uma bolinha só pra cá, assim, ó. Quando eu contraio, né? Quando eu tô assim, sem contração, não é imperceptível. Fiz uma tatuagem também ali, deu bom, esteticamente ficou bom. Mas realmente foi uma ruptura de 50%. Eu perdi 50% da fibra muscular. Então foi uma ruptura volta? bem séria. Tu não consegue... Se não opera, não volta. Não tem como voltar à função, né, de contração ali conectada. A cirurgia, geralmente eles pegam um gancho, conectam de novo no osso ali para fazer a função do músculo. A função não volta. Estética depende muito de como foi tratada essa lesão, principalmente no primeiro tempo. Como eu não tratei de forma adequada, ficou muita fibrose. Então, esteticamente não ficou tão interessante. Mas hoje eu vejo também que tem pessoas que operam... A ruptura de peito é muito comum, principalmente no supino. E mesmo assim, ainda fica retração, né? Que é essa parte do peito, a gente vê, aí o cara vai ter uma cicatriz, que a cicatriz é toda o ombro, e ainda fica retração. Então, assim, Não vale a depende pena, muito de como o pronto atendimento, a agilidade que tu vai fazer a cirurgia e principalmente como tu vai tratar aquela lesão de imediato. Assim. E como é que ficou teu supino hoje daí? Cara, hoje eu não faço. Por isso que eu compito só no levantamento terra. Ah, é interessante, né? Porque no powerlifting tu pode competir no powerlifting total, que é supino, levantamento, terra e agachamento. Tu pode competir no push-pull, empurrar e puxar, que aí é no levantamento terra e no supino. E aí depois tu só pode competir em modalidades ou no supino ou no levantamento terra. Não tem modalidade de agachamento, só agachamento. E nem modalidade, por exemplo, levantamento terra e agachamento. Onde eu poderia fazer exatamente. Dois, né? Não tem. O agachamento ele é só no power. Tá agachando com que carga? Cara, o último agachamento que eu fiz pesado foi 230. Mas não foi treinando pra power. Foi naquele treino de perna ali. Cara, vamos colocar, bota as faixas aí. Foi 230 para 6 repetições, mais ou menos. Ah, levezinho. Mas, cara, faz tempo. Sim. Faz tempo. Hoje eu tô fazendo um trabalho bem pra perna mais de hipertrofia mesmo, assim. E aí, nesse caso, pela questão também de mobilidade minha, que não tá 100%, não tô fazendo o trabalho específico pro lift, como eu falei, refinando a técnica, eu tô preferindo trabalhar mais os membros inferiores em máquinas. Então eu tô agachando mais no hack, eu tô agachando mais... agachando mais no hack ou no pêndulo, que tem o pêndulo na outra academia ali, eu faço de vez em quando. Cara, e tu não tá fazendo supino, como é que tu tá estimulando o peitoral? Com outros exercícios. Agora eu vou entrar no assunto polêmico. Ele não faz com barra, né? Eu não faço supino com barra. Qual o barbell mesmo, né? Bench press. Eu faço com halter, eu faço na máquina, eu faço isolado, né? Movimentos de fly, de abertura, crucifixo, e movimentos de press, sem a barra. E aí vem a questão polêmica, porque na realidade, passando agora para hipertrofia... Não me diz. Não sei se eu quero ouvir. O supino ele é totalmente dispensável para hipertrofia, para peitoral. Não, na verdade é isso que tu quer ouvir, né? Ele é totalmente Na dispensável. verdade é cara. isso que tu quer ouvir, né? Não, Que tu não precisa. O supino que com não barra. tem uma coisa O mais supino a com fuder barra. do que levantar Essa uma barra, tá eu ligado? sei, É meu. dispensável Tocar pra uma barra pra hipertrofia. cima é a única coisa que os caras fez essa semana toda. Eu falo Cara, isso. é um É tesão. o melhor Parece exercício. Não tem aquela nada barra, melhor meu Deus, que cara, isso. É tipo assim, é o dia Dá, do meu. supino, não é o dia do peito. É, eu entendo, Mas é eu justamente o cara por esse... levanta, já vai direto no freio do espelho, o cara tá 3 vezes maior. Mas é Exagerei, justamente por exagerei, esse... o cara tá na Esse é o hora. problema. Não. Esse é o problema. Saudade, o supino cara. é o Eu exercício não faço que com mais mexe com barra, ego vaidade e é o que mais dá lesão. Eu Eu faço tento mais fazer com os 10 dois, eu anos, tento fazer cara. com os dois. É que eu tento fazer um inclinado mais com o halter e o reto eu meto barra e foda-se. Não, é aquilo ali, é o dia do supino.
Dou aula de personal, sou treinador há anos já. Cara, tem alunos que têm que fazer supino. E tá tudo certo. Tenho total capacidade para ajustar o movimento certo ali, mas ele é dispensável. Tu não precisa do supino no treino para hipertrofiar o teu peitoral. Qual o melhor substituto? Halteres. Halteres. Pela questão de mobilidade articular que tu consegue ajustar, mais anatômico para ti, a questão de, até mesmo a questão de ativação muscular, pela questão de tu estar, de certa forma, mais desestabilizado, então tu tem que estabilizar mais aquele movimento. Tu é Mas mais é muito... multi-articular. É a questão anatômica, cara, tu consegue ajustar melhor para anatomia de todo mundo com halteres. Ele é mais funcional. Muito mais. Mas o halter tem uma coisa ruim, né? Que é a questão de quando tu começa a uma boa carga, a questão de levantar ele do chão, estabilizar e acertar aqui. É um pouco complexo, né? Porque Cara, como é que a gente muito. faz? Põe em cima do joelho, daí deita empurrando o joelho para cima. É um risco também que se a pessoa treina sozinha, ela tá correndo, né? Tá, vamos falar da carga, né? Mas assim, eu levanto com 40, tá? Pelo menos levantava antes da lesão. Levanto com 40. Mas, tinha muitas vezes que eu não conseguia colocar os 40 pra cima. Era um dia certo que funcionava. Mas se chega o meu brother e larga os 40 na mão do cara, o cara faz com 6, 8, entendeu? O meu recorde no bizarro supino isso. com halter foi um dia que eu deitei ali, tava com o negócio. Aí chegou o brother, botou um halter de 50 de um lado, de 50 do outro. Fiz 6 repetições, na sexta que eu falhei aqui, cada um já pegou o halter de cada lado. Meu, isso é maravilhoso. Mas aí entra a questão também de, saber tirar um halter do chão, colocar, fazer o exercício, botar na perna, no chão, sem fazer barulho, aí é tempo de treino também, né, cara? É balaca. Aí é balaca. Mas a balaca faz parte do treino. Não tô falando de ego. Mas Pra mim, o ego, ao invés de supino, é balaca. Malandrão. Cara, eu vou fazer... Inclusive, no levantamento terra, pra fazer o levantamento, tem todo um ritual. Eu chego, ajeito o cinto, boto o pé, boto o outro, faço aqui minha bênção, negócio. Cara, Passa a mão no cabelo. Beijo o chão. Cada atleta tem uma balaca diferente. Chama balaca porque é balaca, mas balaca, é um ritual. É um ritual. Às vezes até um tique. Né? Pode Até, ser, nem pode os ser, caras zoavam pode ser. O Nadal antes de jogar, ele já Exatamente. E quando ele não faz, ele perde. Mas mas é pura balaca. Não deixa de ser balaca. E aí entra essa questão. Eu vou treinar, eu tenho que saber colocar um peso também. Isso também é treino, de certa forma, para não depender não depender de ninguém, entendeu? Se eu sei que o supino, isso não é para todo mundo, não tô generalizando, mas se eu sei que o supino com halteres, ele é mais funcional para mim, ele vai me dar mais hipertrofia, ele é mais benéfico para minha progressão no treinamento, cara, eu tenho que aprender tudo que eu preciso fazer para conseguir performar naquele exercício. Inclusive, tirar os halteres do chão, então, colocar aqui em cima, fazer o exercício, repousar, não jogar os pesos de cima, fazer barulho na academia. Barulho só está permitido escândalo. depois dos 40 quilos de halteres. Aí pode ter um barulhinho. Pode Antes dar disso, estouro. não pode. Mas isso também faz parte do exercício, entendeu? Claro, a gente treina com personal, beleza, padrão ouro, a gente treina com parceiro de treino, show de bola, mas é importante que quando tu treinar sozinho também saiba levantar o peso do chão e colocar em cima e fazer o exercício. Eu acho que isso até é um termômetro se aquele peso ali não tá demais pra ti. Porque se tu não consegue tirar o peso do chão, te posicionar pra fazer, a chance de tu... Pra treinando sozinho, né? Pode Óbvio. ser. A chance de tu te machucar com aquele peso é muito maior. É isso que eu ia falar. Se tu não tá preparado pra estabilizar tranquilamente, aquela carga ainda não Nem é pega. tua. Exatamente. Não é tua. É isso. Esquece, irmão. E aí também, cara, a musculação... A cara. Cara, não, mas a musculação, cara, ela é muito, muito democrática. A musculação, tu pode adaptar e variar tudo. Simplesmente tudo. Cara, supino. Performa bem no supino com barra. Show, mantém, não performa, vai com halteres. Cara, halteres é ruim de subir, não consigo colocar sozinho, tô treinando sozinho, então, cara, vai pra máquina. Essa questão também de, cara, eu só tenho que fazer aquele exercício, não cola muito na musculação, tu varia tudo. Tem hoje em dia, a variedade de máquinas que a gente tem disponíveis, tanto das empresas nacionais quanto das empresas de fora, as máquinas importadas, é uma infinidade. Tu vê CTs gigantescos, hoje como a Ironberg, enfim, tá abrindo números. Cara, eu não conheço a academia pessoalmente, mas eu vi um aftermove que eles fizeram depois que abriu, setorizado por ruas a academia. Caralho. Rua peito,
Acho que é da Alphaville. Sempre lotada. Meu carro tá sempre... Segunda-feira Sempre lotada. não dá pra andar de congestionamento. Cara, anda dentro da academia com o Waze. Cara, Meu carro tá sempre nessa rua aí, ó, impressionante. cara. É setorizado por ruas. Peito, rua... Eu não tô... Vai lá acho que é Aeronberg da Alphaville, eu acho, se eu não me engano. Não lembro se é Alphaville ou se é na Barra Funda, lá em São Paulo. Rua Perna, Rua Costas. E assim, cara, tudo que tem disponível de maquinário para te fazer. Então, não precisa ficar somente preso no supino, com barra, sim. entendeu? Não, tá bem. Eu sei que é bom para ti, mas dá para variar um pouquinho. Deixa eu fazer uma outra pergunta, então, que não sei se é boba, mas eu nunca consegui chegar na resposta exata, porque talvez eu não tenha procurado profissional para isso. Ou talvez não tenha a resposta exata, porque às vezes o cara quer que tenha uma resposta, mas... A resposta que a gente quer ouvir, né? Como a gente tem uma grande vantagem aqui, que a gente pega a consultoria gratuita nesse programa, Muito, que é sobre isso. muito, né? muito. Cara, qual é o melhor dia de treino para colocar o levantamento terra? É no dia de perna ou no dia de costa? Cara, interessantíssimo. Na realidade, tu pode colocar nos dois. Mas, outra polêmica, levantamento terra não é um exercício para costas. Nunca foi. Aí tu me quebra. Nunca foi. Na Nunca real, foi. então é Mas melhor... nunca foi. Mas na real, Muito então, da assim, paleta ó, do cara. o melhor é botar... A questão estabilizadora do movimento recruta muito o teu dorsal no engajamento para te conseguir subir a barra, muito dos teus paravertebrais, principalmente para fazer o drive de subir o quadril. Sim, mas não de forma significativa para gerar uma hipertrofia significativa através de uma contração muscular potente. Tu tá estabilizando o movimento com o teu dorsal, com o teu paravertebral, mas tu não tá fazendo ele de forma dinâmica, gerando a contração muscular, né? A gente tem filamentos ali, actina, miosina, trabalhando aquela tensão mecânica importante e interessante para hipertrofia. Então não é um exercício para costas. O levantamento terra é um exercício de membros inferiores. Não, então assim, depende... Ele tem mais sinergia com o treino de perna, mas às vezes treinar no treino de costas te dá um espaço para treinar mais outras coisas no dia de perna. Eu treinava agora, na última bateria de competições, eu treinava no dia de costas e no dia de perna. Porque daí vem a questão Treina nos dois. porque vem a questão da periodização como um todo. Né? Porque assim... Volume daí. Eu também não posso, por exemplo, treinar costas, isolado, né? Com treino de costas, puxada, remada principalmente, e no outro dia fazer um levantamento terra. É contraproducente, eu vou estar com o meu dorsal cansado para estabilizar o movimento para conseguir subir a barra. Então eu preciso organizar os meus treinos de uma forma inteligente para que eu consiga recuperar do levantamento. E como eu também não sou só powerlifting, muito pelo contrário, né? Eu sou bodybuilder e powerlifting entusiasta de qualquer esporte com peso, mas eu também quero performar nos exercícios isolados, né? Nos grupos musculares que eu quero hipertrofia. Então eu preciso dividir muito bem essa semana, essa organização, essa periodização para que eu consiga performar em tudo. Se eu fizer, por exemplo, um posterior de coxa muito pesado, eu também não vou performar no terra, num dia anterior, por exemplo. Porque eu exijo muito dos meus posteriores para engajar com a barra, para fazer a força de levantar. Então tu pode encaixar o levantamento terra no treino de costas, não tem problema. Tu vai, de certa forma... eu vejo a galera treinando muito no final, isso eu acho errado. Eu acho errado. Bodybuilder faz muito isso, né? Faz aquele treino de costas pesado, faz remada e no final vai pro terra. Tranquilo, dá pra fazer, só que tu já vai com a dorsal fadigada. Certamente esse não é o foco do cara. Exato, não é... a gente vai entrar nesse ponto. Provavelmente ele não vai ser o foco, ele nem vai conseguir performar muito no levantamento terra. Com certeza esse cara, mesmo que ele levante altas cargas no levantamento terra dessa forma, ele levantaria muito mais carga se ele colocasse o terra no início, mesmo no treino de costas. É que às vezes o cara não tem o discernimento que ele não precisava, se ele começar com terra, fazer até a falha. Exatamente. Esse é o problema, que se o cara começa e faz um terra até a falha, já vai ficar ruim estabilizar os outros movimentos. Né? E é um cansaço, ele é a nível neural, né? Não é um cansaço muscular, aquela dorzinha, fadiguei o músculo. Não, é um cansaço, cara, passou um caminhão por cima de mim agora. Deixa eu trazer uma outra polêmica ainda nesse sentido. Tem uma vertente que diz... E a pergunta é um pouquinho mais longa. Tem uma vertente que diz que o primeiro exercício que tu fazes é o que tu vai conseguir dar mais ênfase e explorar ele mais. Tem uma outra vertente que diz que tu usa antes um exercício que encha a musculatura ali, né? Começa a circular mais sangue, aquece um pouco ela, para daí no segundo exercício tu vai ter o exercício que tu mais utiliza.
qual dessas vertentes tu entende que é a melhor? E num treino de perna que... Isso daí é corte. Num treino de perna que eu vou fazer um agachamento livre, depois vou meter um leg press e depois uma extensora. Quadríceps total. É o treino dele. No caso, o início do meu treino de quadríceps. Esse é o meu treino há 15 anos. Também. Aonde tu coloca o terra? Num treino de quadríceps? Onde eu vou fazer esses 3 exercícios, onde tu coloca o terra? Tá, vamos para a primeira pergunta. Foram 2, né? A primeira pergunta relacionada... Desculpa, a primeira pergunta relacionada... Me lembra... É fazer primeiro... As 2 vertentes. As 2 vertentes, né? O primeiro é o mais pesado. Tá. Eu faço a segunda. Não porque eu acho que é melhor a primeira articulação. Tá, eu vou pegar a tua pergunta e vou desmembrar ela, vou trabalhar, vou construir um raciocínio em cima, tá? O que acontece? Você me falou, o primeiro exercício... A vertente do primeiro exercício, né? Que diz que o primeiro exercício, como tu tá descansado, tem mais potencial de força, ele vai ser o melhor exercício para tu, enfim, performar na academia, é aquele que tu tem que focar. A segunda vertente, o segundo exercício. E aí tu mesmo falou na própria pergunta. Fazer um exercício antes que encha, que coloque sangue naquela musculatura, que aqueça as tuas articulações. Por isso que a segunda vertente de pensamento coloca que o segundo vai ser o melhor porque tu já tá aquecido. Mas então a lógica em cima não é sobre exercício. É sobre como tu te preparar em 1, 2 ou 3. Então, na realidade, tu não precisa fazer um exercício para depois ir para outro exercício diferente para ele ser melhor. Tu só precisa aprender a te preparar corretamente pro primeiro exercício, e aí volta a primeira vertente. Eu acredito que o primeiro exercício ele é o mais performático em relação à força. Mas tu precisa, de certa forma, também aquecer bem, saber preparar, aquecer, para chegar nas séries de trabalho, nas séries onde tu vai realmente performar, não são todas, e aí sim fazer dele o melhor exercício. É mais ou menos essa lógica que eu trouxe do treinamento de base, a gente usa muito isso, que é, na realidade, a base de séries preparatórias, né? Em inglês a gente chama de feeder sets, né? Warm-up, feeder, work, né? Séries de aquecimento, de alimentação, de preparação, séries de trabalho, para musculação, para hipertrofia. Hoje está muito difundido, isso é muito recente, mas há 5, 6 anos atrás ninguém falava muito disso. E isso vem da base. É nesse ponto que eu falo que a base é muito importante. Quando eu falo a base, eu falo do power mesmo, o treinamento de força, a base do lifting. Porque a base ensina exatamente isso, como tu te preparar. Não importa se é o primeiro, o segundo, mas se é o primeiro que importa, tu vai ter que te preparar bem para performar nele. E tu chega lá e já faz um terra com 250, tu tem que estar já super aquecido. Exato, então, mas primeiro tem uma forma exercício, correta para fazer isso. O que a galera geralmente mas tu faz? puxar 250 friozão, não, mas foi é que tá. saco lombar. Mas é que o meu... Tem pessoas que aquecem com 250. Não, tá. Existe esses seres, essas aberrações, existe. Mas a questão é bem essa. O primeiro exercício, tu vai ter mais potencial de força. Tu tá mais glicogenado. Tu tá ali, tipo, tu te preparou para ele. O segundo, inclusive, é interessante falar que a melhor série de um exercício, aí, de um treino todo, ela é a primeira de trabalho sempre. A segunda tu já vai perder performance, porque já tá esgotado. É interessante isso. Só que, na realidade, até chegar à série de trabalho mesmo, tu fez todo um trabalho de aquecimento nesse exercício. Que aí vem o ponto muito interessante que eu ainda vejo muita gente cometendo esse erro, que é a questão de não saber preparar para séries realmente válidas, que é realmente tu conseguir adicionar carga de forma progressiva dentro daquele exercício, série por série, sem fadigar teu sistema nervoso, sem fadigar tua musculatura, e aí quando tu precisar de fato recrutar o máximo de carga possível, geralmente nas última ou na penúltima ou enfim, depende da tua periodização, de como está planejado o teu treino, mas chegar a realmente fazer força estando preparado, colocando carga de forma progressiva e inteligente, sem fadigar, para que tu performe bem no primeiro exercício. Ou seja, também, tu tem que aceitar que tem que fazer mobilidade e aquecimento. Ou seja, bem eu tô fazendo tudo direitinho errado. antes do primeiro eu ainda exercício. nem falei, eu não falei da preparação essa geral. Eu tô Exato. falando só da preparação intra-séries. É porque o cara tá com que essa eu não preguiça. faço. Aí é que o cara tá com preguiça, chega ali e dá um migué, daí o primeiro exercício vai ser um exercício de aquecimento, né? Exatamente. Basicamente, a segunda vertente, ela trabalha nesses moldes
Não são moldes antigos, mas são moldes que não priorizam essa questão da progressão de carga e performance na musculação. Eu falo muito isso, cara, a gente tem que... O ideal seria que a gente enxergasse a musculação como um esporte performático também, porque mas é que como a gente sabe que atualmente, cara, a gente vive num mundo onde existem muitos problemas relacionados à obesidade. Na realidade, a obesidade é um problema muito grande. Então, as pessoas vão para a academia, e não estou julgando isso, é importante que elas realmente gastem calorias. Mas, na minha visão, como treinador, como eu passo para os meus alunos e como eu treino, a musculação não é um lugar para gastar calorias. E isso muda o game. Porque quando tu vai para a sala de musculação para performar, para progredir carga, anotando tuas cargas, para bater teu PR, cara, automaticamente... PR? Tu já vai gastar mais. Personal record, né? Recorde pode crer. pessoal, para bater as tuas metas. Cara, eu não vou para lá para gastar, fazer um treino desgastante porque eu comi uma pizza antes. Também vou, né? Óbvio, eu vou também. Eu compenso de certa forma, né? Vou ali, glicogenei o dia anterior, vou treinar melhor no dia seguinte, mas eu vou para performar. Automaticamente tu vai gastar mais calorias, porque tu tá focado no teu treino, tá pensando no teu treino de uma forma inteligente, pensando em progressão. Só que quando a gente pensa só em estética, e olha que eu sou um cara que trabalha muito com estética, na musculação, tu deixa muita carta na mesa. Deixa muita carta na mesa. Porque todos os esportes, para analisar, eles têm essa base de performance. Tênis. Eu fiz uma aula de tênis, agora eu tô hiperfoco, né? Vou jogar com o Renan um dia ainda. Cara, é muito técnico. É muita progressão que tem que fazer. Cara, eu acho que para que eu consiga acertar uma bola onde eu quero na quadra, eu vou levar 1 ano no mínimo. É incrível. Só que é exatamente essa visão que tem que ter dentro da musculação também. Cara, eu faço um supino com 20 quilos, mas eu não consigo levantar, conduzir aquela carga de uma forma eficiente. Eu preciso o quê? Melhorar minha técnica. Como é que eu faço para melhorar minha técnica? Bota 10. Bota mais 10 quilos. Não, cara, eu vou ajustar meu cotovelo, eu vou estabilizar mais, eu vou entender, pô, beleza, agora eu tô fazendo com uma técnica melhor. Eu vou no supino de novo, cara, eu fazia com 20, agora eu vou conseguindo com 25. Beleza, mas, pô, tá sobrando. Deixa eu anotar aqui, quem sabe na próxima semana, se eu refinar a técnica dessa maneira, eu vou conseguir com 25. E aí tu muda o game do treinamento. Tu vai pra sala de musculação até com mais motivação pra treinar. Porque tu tem metas pra bater, tu tem performance pra Tu ganhar. vai com o caderninho e a canetinha? Não, caderninho não é preciso, mas eu anoto minhas cargas. Cara, tem muito aplicativo pra isso, né? Caderninho não precisa, na realidade. Não, mas é que eu tô falando dos barbeiro raiz, Não, na não, minha lá, caderninho meu. não precisa, Os caras estão mas com os eu anoto, caderninhos e aqui. ainda Tem mais muitos que- aplicativos que fazem isso de uma forma muito interessante. Legal, Foi um dá uma meu, dica aí. E ainda o mais que o Heavy. cara descansa, cara. É free? De força. Cara, tem a versão free e tem a versão paga. Cara, não muda muita coisa. A versão paga tu consegue ter mais treino salvo, outras coisas, mas tu consegue trabalhar muito bem com free. Ele tem todo o logbook ali. Muito interessante. Ele grava, então, tipo, tu consegue ter isso. E, cara, é muito mais interessante treinar dessa forma. E tu gasta muito mais calorias por tabela. Porque o pessoal acha que se fizer um treino com pouco descanso e muita repetição, pelo fato de transpirar muito, ela tá gastando muita caloria, só que não, ela tá perdendo força e treinando com menos carga, ela só tá com um corpo com uma temperatura maior. Cara, interessante, mas eu ainda acho que essa pessoa ainda pode gastar mais caloria. Essa que vai com esse pensamento. Só que ela não tá fazendo musculação. Ela tá fazendo cardio com peso. O que não tem descanso, tem alta repetição e fadiga muito e transpira muito. Crossfit. Não queria entrar nesse ponto. Não é cardio, na realidade. É cardio. Deixa eu Mas, ver. cara, Hora da treta, vamos lá. Crossfit. é cardio. Mas crossfit é cardio, cara. O WOD do crossfit é cardio. É cardio, 100% cardio. Tu vai fazer tudo sem descanso, em circuito, no mínimo tempo possível. Só tá colocando o quê? Peso, exercícios, mas Ao invés de correr. Cara, é só. um circuito de HIIT. Não muda. E HIIT é cardio. Então, essa é a pegada. Só que daí tu não progride. Beleza, tu gasta caloria, mas, cara, tu não vai progredir. A musculação, o Mas exercício... progredir em quantidade de repetições e séries também não é progressão? É progressão. É progressão. Mas não é a melhor forma de progredir. Porque o que acontece? A mãe da hipertrofia é a tensão mecânica. É o quanto tu consegue de estímulo tensional naquele músculo através de sobrecarga e através de movimento. A gente já tem evidências que mostram que as repetições que mais geram a parte da série que mais gera hipertrofia são as 5 repetições antes da falha. São as séries que mais geram tensão mecânica, certo? Então, se eu colocar uma carga mais leve,
para fazer 15 repetições, eu só vou ter o máximo de potencial de tensão mecânica da 10 até a 15ª. Todas as outras séries tu não perdeu, mas elas têm baixa eficiência de tensão mecânica, ou seja, tu pode estar deixando hipertrofia na mesa. Entendi. Por estar treinando num range de repetições maiores com uma carga mais leve. Para que a gente conseguir otimizar isso, seria mais interessante baixar o range de repetições. Deixar. Cara, geralmente a gente joga entre 8 e 12, mas eu ainda gosto de puxar um pouquinho mais. 6 a 10, 8. Porque, cara, coloca uma carga para 8 repetições. Tu já fez treino com 8 repetições até a falha. É pesado. Tá pesado. Só que na terceira tu já tá sentindo peso. Na segunda tu já tá sentindo peso. Ou seja, de 8, 3 repetições só que tu vai deixar na mesa ali com baixo potencial de tensão mecânica. Ou seja, tu otimiza muito mais o teu trabalho. E aí tu ganha também mais tempo de recuperação, porque tu não te desgasta com séries que te estimulam muito aquela questão de queimação. Então tu vai conseguir progredir mais carga mais pra frente, com descanso adequado, obviamente. E aí todas as séries que tu fizer com 8, 6, 8, com mais sobrecarga, tu vai estar mais otimizado do que fazer séries, digamos assim, deixar repetições mais leves só para tipo assim, eu vou fazer mais repetições para progredir. Aí a questão, voltando à tua pergunta, a questão de progressão de repetições, ela está em cima do limite da tua força dentro daquela série. Ou seja, não é eu vou fazer mais repetições para progredir somente isso, mais repetições. Não, eu estou treinando pesado no range ali de 6 a 8, de no máximo 10, e eu estou me esgaçando na última série. E aí a forma de progressão qual é a progressão que eu faço agora? Tenta fazer mais uma repetição com a mesma carga no mesmo molde. Por isso que é importante o log. Porque daí tu vai ter que controlar o tempo de descanso de todas as séries, quanta carga tu vai colocar, na última série vai ser de trabalho, e aí dentro daquela série tu vai tentar progredir uma repetição. Só que tu vai progredir uma repetição de 5, de 8, com o máximo de tensão mecânica. Tu não vai progredir uma repetição com metade daquela série sem muita tensão mecânica. Beleza, aí na semana seguinte eu consegui subir uma repetição, acompanhei o log, na outra também subi uma repetição. Em que momento tá na hora de parar de subir repetição para subir a carga? Quando começar a chegar em 10, 11. Então, geralmente eu prescrevo os treinos para os meus alunos e meus atletas dentro de ranges, né? Dentro de zonas de repetições. E aí eu falo, por exemplo, cara, a maior parte das pessoas eu coloco entre 8 a 12. Dificilmente tu vai ver uma planilha minha com, assim, a 4 de 10. Só. E faz, até a falha. Não, tu vai ter zonas. Porque eu quero que os meus alunos trabalhem, primeiramente, dentro das zonas mais baixas. E dentro, até pela questão de segurança, eu trabalho muito com consultoria online, né? Eu não estou presente no treino dos meus alunos todos os dias. Então, eu quero que eles coloquem carga para chegar na falha na 8ª repetição. E aí sempre tentem progredir repetições até chegar na 12ª, dentro da zona de 8 a 12. Chegou na 12ª repetições, que está prescrito ali na zona de repetições, beleza, consolida ela 2, 3 semanas. E aí ficou fácil. Pô, tô fazendo todas as séries de trabalho com 12 repetições, é hora de aumentar. Só que tu vai aumentar não para 12. Tu vai aumentar a carga para voltar para 8. E aí aquela ali é a tua nova carga agora de trabalho. E é interessante, carga de trabalho. Tu vai trabalhar em cima daquela carga para ganhar mais repetições de novo até o final da zona. Chegou na zona, estabilizou, tu volta para 8, aumentando a carga. Mano, e até quando isso dura? Porque é o seguinte, no início, quando eu comecei a treinar, nossa, a progressão de carga era sinistra. Às vezes eu nem mais, já dá para progredir de novo, já dá para progredir de novo. Chegou uma hora que as coisas não ficaram tão assim. Chegou uma hora que... Eu tô exatamente mas tu viu, momento. né? O campeonato dele, de um pro outro, ele aumentou 2 quilos. Exato. De 285 para 287. 7,5. Quantos por cento é isso, cara? Nossa, mínimo. é 2% menos. Cara, isso. não é eterno, tu não vai conseguir progredir carga a vida inteira, porque tu tem um limite de força, principalmente relacionado a isso. Mas daí tu tem uma chave que eu falei lá no início do podcast, que é muito interessante, tu troca o exercício. Então, por isso que trocar também, agora eu vou entrar num outro ponto, cara, tem muita polêmica na musculação, caramba, que é trocar o treino aleatoriamente, toda hora. Tu não tem margem de dados para isso. Olha o quanto que tu pode explorar de um exercício, dentro de, obviamente, as tuas questões funcionais, as tuas questões de trabalho, dentro de toda essa progressão que eu falei, cara, tu fica um ano tranquilo num exercício.
Só que é óbvio, tu vai chegar num limite onde, tipo, cara, beleza, já tô colocando, sei lá, 300 quilos no leg press, tá difícil, eu não consigo mais colocar carga nem colocar repetição. Troca o exercício. Sai do leg press. Sai Irmão, do leg. o músculo que eu... Mas é esse o momento de trocar. Geralmente, tem outros momentos, mas esse, pensando assim, progressão de carga, esse é o momento de trocar. Cara, eu não tô progredindo mais aqui, aí eu troco. Cara, tu vai começar tudo de novo. Só que eu tô falando de uma evolução de 1 ano em um exercício. Quando tu falou do teu treino, o treino de perna que deu... Inclusive, acho que não respondi a tua pergunta. Não, mas eu ia buscar ela depois. Tá, eu tô buscando. Nós vamos buscar. Desculpa. Não. Do treino de perna, tu falou, um agachamento, um leg press e uma extensora. Cara, esse é meu treino, eu juro, há 15 anos. Eu ia dizer isso, eu e o Gui, a gente tem uma semelhança, né? Que a gente tem facilidade de evoluir perna. Mas a diferença é que eu parei de treinar. Eu continuei. Mas, cara, e aí nessa... mas eu sempre tive, cara, o mesmo treino de perna a vida inteira, que cara. funciona, né? Ô, meu, não É que mudava. não tem por que mudar. Aí o peitoral que eu queria evoluir, eu treinava, cara, não fazia esse erro de mudar cada dia, né, cada semana, mas é 1 ano com uma técnica, eu treino com outra e não sei o que, e, meu, eu faço... Testava tudo quando de forma aleatória. Treino de perna, né? Agachamento, leg press, extensora, flexora, umas passadas e deu pro gol. E aí, tá vivia ligado? de bombacha e em cima da ABC. Pô, tava ali, tava explicado, meu, só faz a mesma coisa, progride em cima daquilo, progride em cima daquilo que tá tudo certo. Mas antes de tu dizer onde tu colocaria o terra nesse trio aí do de perna, eu quero voltar ao que a gente tava respondendo, que chega um momento e para de progredir e tu troca de exercício. Mas aí tu pega um exercício, por exemplo, cara, vou pegar aleatório de um amigo meu, puxada frontal. Tá. Tá? Puxada frontal. Fechadinha. Não, aberta. Aberta. É, boa. aberta. Puxada frontal aberta e tal. Que tu Cara, sabia seguinte, que o cara chegou nos 80 e não consegue mais. Não vai mais, entendeu? Simplesmente não vai. A última série, que é a série de trabalho do cara, é 80 e não vai mais. Qual outro exercício o cara vai meter pra conseguir progredir essa carga? Vai puxar, fazer barra daí? Fixa? Cara, não, tu muda a pegada, né? Muda o grip, a puxada frontal, inclusive, é uma das puxadas mais difíceis justamente pela questão anatômica, né? Tu tá com a pegada mais aberta, então tem uma limitação de amplitude nela, tem uma limitação de força por estar fazendo. Só que aí é que tá o game. A puxada fechada é o mesmo exercício. Ela só muda a questão anatômica. Mas me falaram que ela pega mais a aqui embaixo. puxada... Já não. Que eu me falaram que a puxada com o triângulo aqui, ela estimula mais o aumento da dorsal para Me disseram largura que era aberta que fazia do que a aberta. Não, eu concordo, ela estimula mais, mas... Ó, Ela deixa a asa maior? Eu achei Isso. que ela deixava mais larga. A puxada frontal tem um potencial de estímulo Não, mas desse jeito é bom de explicar. muito superior para o grande dorsal versus a puxada aberta. Qual que vai E a galera mais erra o muito Vitor? nisso, né? Porque a galera pensa, eu quero abrir as costas, vou fazer a aberta. A aberta tem uma limitação de amplitude muito grande. E como tu faz um movimento, como tá aberto aqui, vamos pensar sem máquina, tá? Vamos pensar somente no cabo vindo e a barra aqui. Quando tu faz a puxada, tu também tá fazendo, de certa forma, uma aproximação em relação à movimentação da escápula. Então, tu trabalha, de certa forma, também músculos, digamos assim, adoro essa palavra, do miolo das costas ali, né? Então, tu também trabalha, de certa forma ali. Então, tu vai despender um pouco mais de energia na puxada aberta, não tão específico pro grande dorsal, digamos assim, para a galera entender, do que na puxada fechada. A puxada fechada tu tem mais amplitude, por quê? O teu ombro tá melhor alocado de forma anatômica. Estica mais também. Exato, então tu consegue mais amplitude, um alongamento maior. A gente sabe que quanto maior a amplitude, a gente tem maior estímulo na musculatura, a gente consegue estimular melhor ela, então tem um alongamento maior do grande dorsal. E essa questão de aproximação, né, nesse plano da escápula, ela diminui também. Então tu também, de certa forma, não vai recrutar tanto outras musculaturas assim. Vai recrutar todas as costas? Vai. É muito difícil tu isolar somente uma coisa, mas tu consegue um estímulo usa mais bíceps melhor. Na fechada? Nessa fechada aqui, nem tanto. Mas nessa supinada tu já usa mais. Então a gente já tem aí uns 3 níveis de progressão no mesmo exercício. Cara, hoje eu tinha que treinar perna, mas acho que eu vou treinar costa Agora só pra negócio, testar. Cara, eu demorei 10 anos Mas- pra descobrir isso, cara. É. Que merda, cara. 10 Eu anos. sempre Essa olho pro lado e aqui- fico Meu- falando que o cara, você tá errado com essa Eu fechada fiquei. aí, sai. Cara, acho que teve- não, acho que cara, teve uma não. época que eu fiquei Eu uns tô aqui, 2 cara, anos. eu assim. tô aqui vendo o Vitor fazendo as perguntas e tô imaginando ele Não, aqui, o ó. treino tá Ele tá montando montando o treino de todinho. hoje, cara. Ele tá Todinho. montando o treino, velho. Ele tá Ele tá montando maquinando a assim, semana, bom, o que porque eu já vou foi fazer? de terra, já fui da perna, tá na costa, já pulou No do terra peito. a gente não entrou ainda. Em No- qual- em ó, que momento ele vai entrar? Porque senão... Peito, costas, perna, já estamos Aham. falta ombro e braço.
fácil, né? Tá, beleza. Não, o terra já tá Ele tava definido. com o treino, maquinando o terra todo o treino vai ser aqui, no cara. dia de costas antes de fazer o resto, mas sem ir até a falha. Tá aí? Não, ele quer colocar o treino de terra, ele quer colocar o treino, ai caramba, Terra. o exercício, o terra, no Ah, treino no de perna de dele, perna, que é assim tá. como ele vai colocar, entendeu? Beleza. Em falar nisso, Vamos voltar lá, então. Deixa eu pegar o A heavy pergunta era aqui, ó. naquela ordem, agachamento, leg e extensora, Isso. onde coloca o terra. É. Cara, Por isso que ele queria caderninho, agora eu entendi, cara. Ele queria anotar o treino. eu gosto muito de trabalhar com exercícios de transição. Nesses 3 exercícios a gente não tem muita transição, porque eles são ênfase total em quadríceps. Mas a gente pode pensar em uma transição para glúteo, porque tanto agachamento feito de uma forma bem ampla, com bastante mobilidade, trabalha glúteo, e levantamento terra não se discute. É muito forte o estímulo para o glúteo. Então eu reorganizaria esse treino, a ênfase é quadríceps ainda, para fazer essa transição. Por exemplo, a gente está pensando que todos os exercícios eles vão de quadríceps, que é a ênfase do treino, para glúteo, digamos assim. Vamos colocar assim, tá? Então a gente tem extensora, a gente tem leg press, a gente tem agachamento e a gente tem levantamento terra. Aqui eu já tenho um range muito interessante de transição de quadríceps, que é a ênfase, vamos começar com ele, para glúteo. Porque extensora, só quadríceps. É o único exercício, não é o único, mas é um dos melhores exercícios isolados para quadríceps. Somente extensão de joelho. Então a gente vai começar com ele porque é a nossa ênfase. Não tem problema, nesse caso, pensando puramente em estética, começar com isolado. Se fosse pensar em treino de força, aí eu não começaria com a extensora, eu começaria com o leg press. E olha que com leg eu press. não comecei no agachamento, exatamente. Porque eu estou fazendo uma transição, a minha ênfase é quadríceps. Então, de todos os exercícios de quadríceps, a extensora é o principal, porque ela é isolada, somente quadríceps. O leg seria o segundo exercício desse treino, porque ele também é muito quadríceps. E ele te ajuda a colocar muita carga, ele pega muito vasto lateral, medial, todos os vastos. Só que como está no ângulo de 45 graus, de certa forma, colocando os pés bem certinho para recrutar quadríceps, não vai recrutar tanto assim o glúteo, como um agachamento, por exemplo. A não ser que tu desça bem. Não, vai, beleza, mas ainda é muita pressão de perna, né? Ainda é o leg press mesmo. Tu vai trabalhar, cara, mais quadríceps com certeza absoluta. Tu tá sentado, tu não tá jogando muito torque pro teu quadril, como no levantamento terra, né? A gente tem a distância ali onde a gente tá fazendo a força, quanto maior a distância do teu vetor de força ali onde tá fazendo, vai ser o maior torque, onde vai ser o maior estímulo. Um exemplo, por exemplo, rosca direta, né? Onde é que é o maior ponto de tensão? Aqui, no meio, porque aqui está o meu vetor, aqui está o meu peso, ou seja, tem maior distância, aqui é livre, né? Aqui é onde eu estou fazendo mais força. Pensando no levantamento terra, é quando o teu quadril está aqui e a barra está aqui. É muito torque. Então é muito glúteo que tu vai usar. O agachamento, ele é mais linear, né? Tu tá aqui nessa base, então, de certa forma, o peso está aqui, mas digamos que o teu glúteo está na metade do levantamento. Não na metade, mas ele está um pouco mais próximo, pensando na trajetória da barra, do vetor de força, ali, da carga que ela está levantando, né? Que é a barra. Então, tu reduz um pouquinho mais o torque, tem menos estímulo para glúteo, ele é bem dividido, né? O joelho, um agachamento perfeito, que é muito difícil de fazer, o teu joelho e o teu quadril, eles estão exatamente, dependendo também da tua estrutura, mas muito próximos de um equilíbrio ali de forças, né, em termos de vetores e torque. Então, por isso que eu coloco o leg press antes num treino de quadríceps, pensando em colocar o terra e pensando numa transição para fazer um glúteo. Depois do leg press, aí eu poderia ou encaixar o agachamento, essa seria a minha primeira opção pensando na transição de quadríceps para glúteo, mas eu também poderia encaixar o terra. Porque o terra, mesmo tendo mais torque para glúteo, ele pode ajudar muito o agachamento. Porque tu vai conseguir ter um movimento mais específico de ativação do glúteo. E a gente tem muita evidência comprovando que quando a gente não tem tanta ativação, tanto estímulo do glúteo, o agachamento ele não sai tão bom assim, porque a musculatura do glúteo, do complexo do glúteo, ela, de certa forma, estabiliza muito a tua pelve para fazer o movimento. Então, eu poderia colocar o terra depois do leg. Seria uma boa transição. Pensando em melhorar minha ativação de glúteo para performar no agachamento. Mas na lógica de transição de quadríceps para glúteo, o agachamento vem depois do leg, porque ele vai pegar mais glúteo. Então, eu já estou trabalhando quadríceps isolado, quadríceps ainda muito dominante, com um leve estímulo de glúteo por eu estar sentado e estar no ângulo de 45 graus. Vem para o agachamento que tem um equilíbrio muito forte entre quadríceps e glúteo, ou seja, já estou fazendo a transição daquele exercício. E termino com terra, propriamente dito, para a região posterior.
isquiotibiais, glúteo e um pouquinho só de volume, de estímulo para quadríceps, principalmente na arrancada da barra. Essa seria a minha lógica para montar o teu treino. Cara, tu bugou Mas tu tá fazendo treino só de posterior? Aham. E não poderia Eu ser faço então no dia separado. de posterior? Não, com certeza, mas ele quer colocar um treino de quadríceps, vamos deixar ele treinar o Não, terra mas por põe último. no dia de treino posterior. Ele não Eu vai fiquei fazer pensando hoje. na- Ele já vai treinar a costa hoje. Não. Era perna, agora eu vou voltar no perna e vou botar o terra hoje. Não, no então, jogo, pô, mas então vou põe o pensar terra nisso. Tá, mas dia tu treina de a perna posterior, uma ou duas cara. vezes na semana. Aí, pra ti, pensando aí no teu desgaste físico, por isso que a prescrição ela não é algo engessado, eu não posso simplesmente... Agora, pra ti, tô prescrevendo treino pra ti. Quer Fala. colocar o terra. Não, já tá anotado. Só pegar a gravação do podcast. E fazer o Pix. Eu colocaria... Pera aí, deixa eu botar meu QR Code aqui. Eu colocaria o terra no lugar do agachamento ali, fazia aquela transição pra tipo assim, beleza, eu tô fazendo a transição ali pensando somente quadríceps pra glúteo, mas pensando na tua performance. Cara, tu vai chegar muito cansado pra fazer um terra no último exercício. Mas não tão cansado se tu colocar ali um pouquinho antes. Então tu faz o quadríceps ali com a extensora e o leg press, coloca o terra depois disso que tu não vai estar tão cansado assim. São duas máquinas, tu entende? E deixa o agachamento pro final, talvez também não pra performar tanto nele, mas mais pra finalizar o treino. Aí nesse fator tu não precisa performar tanto em ranges muito grandes de potencial de carga. Pode Vou ter colocar que uma baixar a carga do meu agachamento. Tu pode hoje colocar eu abro com o agachamento. Tu pode colocar uma técnica avançada ali para aumentar um pouquinho mais a densidade do teu treino, pode jogar um cluster, pode jogar, por exemplo, drop set eu não acho que é muito interessante, mas também é uma opção. É que não é tão interessante pensando em um agachamento livre, tu vai ter que tirar a barra e, entendeu? Tem que ter parceiro daí. Dois, Mas um né? cluster, um rest Dois pause, um rest pause que seria dar uma pequena pausa e continuar com a mesma carga, colocaria uma técnica avançada ali no agachamento, mas faria essa extensora, leg, terra para ativar teu glúteo, e aí tu vai performar melhor pela ativação, e aí termina no agachamento com um pouco mais de técnica, assim, avançada mesmo, técnica de treinamento. Não, a técnica, ela é soberana, né? Não pode prejudicar ela para fazer o exercício, mas técnicas avançadas de treinamento em relação a métodos mesmo. Não, tá anotadíssimo. Cara, Eu vou testar e vou te falar depois. E como é que tu aplica isso pra mulherada? Boa. Principalmente que a mulherada Que é teu tem foco, né, medo irmão? de botar É, carga, o meu né? foco. É interessante falar sobre o meu trabalho com treinamento feminino porque o meu maior laboratório está em casa. Tu tem a prova viva, né, cara? Cara, eu vou contar um pouquinho da minha história em relação, assim, minha relação com a musculação, chegar na Thalita para chegar onde é que eu cheguei na expertise de trabalhar com mulheres tão bem. Cara, o que acontece? Eu comecei a treinar musculação porque eu tinha muito problema de imagem, né? E isso é um fator, eu acho que muitas pessoas têm. Então, assim, eu era gordinho, tava na escola, tipo, não tinha tanto engajamento, né, com o pessoal. Quase. E aí comecei a treinar para emagrecer, que é aquela questão que eu abordei aqui já no podcast em relação a treinar para gastar calorias. E, de certa forma, eu passei muito tempo ainda com... Eu não posso chamar, talvez, de um transtorno de imagem, porque eu não tive o diagnóstico disso, mas com muitas resistências e problemas visuais, assim, de realmente... Cara, achar que realmente eu cheguei num shape legal. Então, tipo, eu comecei a treinar, eu comecei a evoluir, eu comecei a ficar bem, mas eu nunca estava satisfeito. E isso, de certa forma, me limitava um pouco a até mesmo praticar a musculação de uma forma mais leve, né? Mais interessante, pensando em estilo de vida, pensando em tudo mais. E aí, então, eu não me mostrava muito, eu nem me olhava no espelho, eu realmente treinava porque eu gostava de progredir, mas eu nunca estava satisfeito. E aí, eu conheci a Thalita. Na verdade, a história com a Thalita ela é muito mais antiga do que a era do treinamento, né? E tu ainda tava gordinho quando conheceu ela? Não, cara, eu ela investiu na planta? Não. Eu toquei num ponto emocional meu em relação à minha imagem, mas a Thalita foi muito depois. Não tão depois, né? A Thalita, eu conheço ela desde o ensino médio, ela não me dava bola. Eu insistia. Quando tu era gordinho? Não era gordinho nessa época. Calma, eu tô pensando eu falei da parte emocional do treinamento e agora recupera tudo, eu já tava meio ajeitadinho já. Eu conheci eu conheci a Thalita no ensino médio, mas ela não me dava moral. Beleza. Aí depois a gente se conectou há 11 anos atrás na academia. Nesse ponto, eu já trabalhava com musculação. Na realidade, eu não estava trabalhando ativamente como personal. Mas, cara, eu sempre treinei. Nesse ponto, eu já treinava para hipertrofia, eu já
de certa forma, usava muito do meu conhecimento para mim mesmo, mas eu não estava na faculdade. Eu tinha começado a faculdade de Educação Física porque não tinha como ser diferente, era o que eu vivia na época. Mas, eu falo, na minha primeira temporada de graduação, cara, eu não me graduei de certa forma, né? Eu queria ir para a faculdade, né? Eu queria, tipo, estar naquele ambiente. Eu não estava muito focado em realidade, em carreira, estudo. Eu entrei com 17 anos, como todo mundo. Mas naquela fase da minha vida eu não estava muito focado nisso, né? No crescimento profissional quando eu entrei na faculdade. E aí, quando eu me conectei com a Thalita, na realidade, eu já fazia todo o trabalho comigo, né? De shape. Eu sempre fui um cara que, fazia preparação para ir pro verão. Tipo assim, eu já fiz preparações Shape pro mais P12. punks, mais fortes e engajadas e, cara, com muito mais, digamos assim, puxado para ir pro P12 do que para quando eu competi no fisiculturismo. Não era assim, eu vou pra festa curtir. Não, eu vou pra festa mostrar o shape. Era essa vibe, entendeu? E não era só eu. Sim. Tinha uns 30 malucos igual na mesma vibe. Então, tipo, cara realmente era campeonato. Era todo mundo naquela trincadeira. Meados de 2012, 2013, mais ou menos, que tinha essa vibe, assim. Então, era preparação pro verão. Então, eu era muito forte. Eu postava na internet e tal. Na época, eu tinha um outro relacionamento. A gente tinha já uma questão forte já com o digital nessa questão do fitness, né? Eu tinha uma empresa de marmita fit, eu fazia receita, então eu estava muito envolvido nisso já. Aconteceu que eu me separei desse relacionamento anterior, acabou a empresa, acabou o trabalho, e aí eu me conectei com a Thalita. E a Thalita, cara, ela sempre treinou também. Basicamente, parecido com a minha história, só que no caso dela, a válvula de escape dela da musculação, quando ela era menina, né, 14 anos, era outra, né? Não era questão de, tipo assim, eu odeio meu corpo e vou pra academia pra melhorar e não quero me ver no espelho, né? Ela treinava, enfim, pra sair de casa, pra desopilar, enfim, tinha outras questões emocionais envolvidas em relação ao treinamento. Só que ela sempre treinou também. Então, de certa forma, tanto eu quanto a Thalita, a gente desenvolveu um lastro metabólico, genético, né? A gente construiu, de certa forma, nessa fase. E a Thalita, nessa época que a gente se conectou na academia, que eu encontrei ela na academia, eu via muito potencial genético nela. É óbvio que eu não olhei para a Thalita, minha esposa, naquele momento, pensando nela ser minha atleta, né? Era um outro objetivo. Mas, nesse meio tempo, eu, obviamente, comecei a me relacionar, eu comecei a desenvolver aquele relacionamento junto com ela. Eu percebi que, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, não estava trabalhando, porque senão eu vou perder essa mulher. E o que mais tinha próximo de mim, que eu mais tinha expertise era o treinamento. Então eu voltei para a faculdade, comecei a treinar. E aí eu usei o potencial genético da Thalita, que não era explorado, ela só tinha realmente o potencial. Eu brinco, né, e falo que era um diamante bruto, era uma pedra bruta, precisava ser muito lapidado, a gente fez muita transformação no físico dela. Mas pelo potencial genético que ela teve, que ela construiu desde cedo, eu consegui explorar praticamente todo o meu conhecimento técnico em cima dela, como meu laboratório de fato. Por quê? Porque em mim, eu fazia para mim também. Obviamente, eu tenho muita expertise em treinamento para homens. Eu consigo colocar shape e performar também. Mas eu conseguia ter na Thalita a questão de eu consigo explorar isso, eu consigo ver o resultado e ela consegue mostrar isso também. O que linka com a questão de divulgação, carreira, crescimento, marketing. Botou ela para sofrer. Porque eu, com a minha imagem, eu não ia conseguir fazer isso naquela época. Eu ainda estava muito restrito. Ainda hoje eu tenho limitações de me expor, o meu shape, o meu resultado pessoal. Então eu vi na Thalita essa oportunidade de explorar o potencial genético dela, de explorar o meu conhecimento em treinamento geral. E aí fui migrando para o treinamento feminino através dela, através de muito estudo, muita prática. Aí na segunda temporada, que já começou aí, a gente veio para a Bodytech trabalhar. Isso fazem 7 anos, né? Vamos fechar 8, né? Fazem 8 anos que a gente está na Bodytech. E eu já tinha me machucado, eu já tinha a lesão do peito, eu já tinha tido todo aquele drama de passar por uma lesão, de refletir sobre muita coisa, inclusive sobre a forma que eu estava treinando, sobre a forma que eu estava levando a minha vida. Passei por aquela caverna, né? Aí fui subindo. A gente veio para a Bodytech por uma oportunidade de um amigo nosso, nos deu uns convite. A Thalita olhou para mim um dia e falou, cara, é aqui que a gente tá, já tá trabalhando como personal, cara, os melhores treinadores do estado estão aqui, cara, se a gente ficar lá na praia, eu estava morando na praia naquela época, a gente não vai crescer. Eu falei, não, perfeito. E aí, quando eu entrei na Bodytech, curioso que ela também começou a estudar educação física nesse meio tempo. Ela veio da arquitetura para estudar educação física.
E eu acho que até hoje foi o primeiro casal que foi contratado juntos no mesmo, para estágio, né? Uhum. Na academia. Porque, cara, é muito difícil. Como é que alguém vai contratar um casal? Imagina a encrenca, né? Sim, sim. Aí colocaram a Thalita de manhã e eu à tarde. E quando a gente entrou na Bodytech, além da musculação e da hipertrofia, eu vi um outro mundo de possibilidade em relação ao treinamento. Foi que eu conheci a Dani. Eu já fiz trabalho com o Renan, a Daniela Azevedo é minha mentora. Inclusive, eu tenho toda a especialização do Core, quando ela era head coach do Core 360. A gente fez toda a especialização com ela. Mas a gente só conseguiu fazer toda essa especialização porque, na época, a Bodytech tinha um programa muito forte de cursos para estagiários. Então, a gente conseguiu toda essa formação na faixa pela Bodytech. E eu comecei a abordar mais a questão do treinamento funcional. Inclusive, eu fiz muitos cursos da Fortius, patrocinador do Power Hub, junto com o Thiago, junto com a Fátima, junto com o Xandão, né? E, cara, eu fui cada vez mais entendendo que a área do treinamento, ela, na realidade, a musculação para estética, cara, é o cume do Monte Everest, assim. A base, ela tá em outro lugar. Foi aí que eu tive esse insight. E aí eu comecei a aplicar todo o meu conhecimento em relação a essa parte funcional, a essa formação que eu tive dentro da Bodytech, junto com a Dani e com o pessoal da Fortius também, em relação à questão funcional do treino. E a gente aborda muito o glúteo, porque é exatamente isso. Eu comecei a visualizar a musculatura não só como estética, mas como função. E quando tu coloca a função na musculatura, tu percebe que isso pode ser extrapolado muito para a estética. Porque, na realidade, se tu conseguir otimizar o funcionamento de um músculo, tu consegue otimizar o estímulo que tu consegue progredir e performar naquela musculatura. E como a parte funcional ela é integrada entre chão, força de chão e superiores, e o quadril, o core, tanto é que o Core 360 tem esse nome justamente porque era um treino muito forte de core, e o glúteo está envolvido nisso, eu comecei a aprender e praticar muito na Thalita e nas minhas alunas, que daí eu já estava dando aula de personal, essa questão de função anatômica, a parte funcional do quadril, da pelve, da estabilização da pelve, pro treinamento de glúteo. Que hoje, cara, ainda é latente. A gente vê muitas mulheres com quadríceps desenvolvidos e pouco glúteo. Eu brincava que a gente fez um trabalho de lançamento muito forte na pandemia. E aí uma dos personagens que eu tinha, da persona que eu tinha criado ali, era a menina quadríceps, que era a Thalita quando eu conheci ela. Cara, quadríceps gigante, virava de costas, não tinha nada. Porque treinar glúteo, na realidade, não é só treinar como tu treina bíceps. É muito fundamental que tu realmente abranja toda essa questão funcional de mobilidade, estabilização e função da pelve como um todo. Porque sem isso tu não consegue. O glúteo, ele tem muitas peculiaridades em relação à ativação dele. Tem muitas musculaturas que fazem a mesma ação, mesma função. Tem muitas musculaturas que roubam, de certa forma, a função dele, que são antagonistas, que são mais fortes. Então, se tu não conseguir trabalhar de uma forma em alongar, por exemplo, mobilizar aquela articulação, aquela musculatura, não só o glúteo, mas as musculaturas que estão, de certa forma, impedindo ou roubando a ativação daquela musculatura, tu não consegue trabalhar de forma eficiente. Então, eu peguei todo esse conhecimento que eu peguei, primeiramente, da Thalita, na fase onde eu trabalhava somente com musculação, dentro das minhas várias especializações na questão funcional, inclusive de fisioterapia, eu peguei toda essa questão de funcionamento da pelve e comecei a aplicar isso para o treinamento feminino voltado para glúteo. Cara, funcionou muito bem. E aí eu criei meu método de treino. Eu criei meu método de trabalho nesse meio tempo, pegando toda essa parte funcional, essa questão de função muscular, essa questão do foco na mobilidade, no foco do alongamento, no foco da pré-ativação, e criei meu método para passar para as minhas atletas. Hoje eu já treino atletas de fisiculturismo, inclusive hoje tem uma atleta que está competindo em São Paulo, a Milene. Estou acompanhando ali a finalização dela, que é biquíni. E tem a Amanda que vai competir amanhã, que está indo para a praia agora, indo para o litoral, que ela vai competir amanhã, no campeonato que o Renan competiu ano passado também. O Gui me ajudou também na preparação, né? Nas últimas 6 semanas, que foi os 2 campeonatos que eu competi, a gente treinou uma vez por semana juntos. É verdade. O Renan puxou bem, ganhou lá, né? Não só isso, né? Pintei fez a minha esse pintura. Aqui, ó, de rolinho. Fiz a primeira mão, depois o Vini finalizou lá. Mas então é isso, cara. Essa questão do treinamento feminino veio exatamente nessa transição de
ter um material, um potencial genético em casa para trabalhar, explorar a minha expertise, o meu conhecimento e poder divulgar isso para crescer o meu trabalho, porque comigo eu não conseguia fazer pela resistência mental de me expor e tudo mais. E até porque é mais comum um homem conseguir ficar mais shapeado, né? Fazer esse trabalho de uma mulher. É mais complexo. E levantar o glúteo é uma Óbvio. coisa, uma dor maior, né? E ao longo disso eu fui me fascinando pela questão do treinamento feminino, justamente pelas peculiaridades que ele tem. Cara, mulher ciclo menstrual. Cara, a gente ainda tem muita resistência de mulher com carga. Eu tô o podcast inteiro falando que a carga é fundamental para a hipertrofia, então tem todo um trabalho mental. A gente tem a questão em casa também, mulheres são multitarefas, mulheres são mães, são empresárias, são esposas. Já falou isso várias vezes aqui, né? Cara, é bizarro. A Milene, a minha atleta agora, cara, na Peak Week, agora na semana de finalização, faltou luz na casa dela, irmão, tava sem luz finalizando. Tipo assim, de boa, tá ligado? Como se fosse mais um obstáculo. Se falta luz na minha casa, na minha semana de finalização, cara, eu não sei o que eu faço. Eu olho pro lado, não vou correr pra onde? A Amanda, minha atleta agora que vai competir amanhã, tem uma filha pequena. Então, tipo, cara, é muito gratificante trabalhar com esse público também, por entender que, apesar de tantas dificuldades que as mulheres têm que enfrentar, além de tudo, né, elas conseguem performar muito bem no treinamento. E, cara, quando uma mulher realmente foca... Bota na cabeça, né? Eu ia dizer isso, mas é muito mais disciplinada. Né? Muito. Cara, a gente é vagabundo. Não tem como negar. A gente é canalha. A gente faz, mas a gente não faz naquele. O cara não assim. dá o sangue, né? Graças a Deus a gente tem uma flexibilidade metabólica um pouquinho Não, maior. é maravilhoso. Mas as meninas não, cara. Tipo assim, E talvez por isso que ele seja vagabundo. Né? Se eu falar pra minha atleta comer areia e treinar de ponta cabeça na academia, não, beleza, ok. Mas se tu falar pro Vitor fazer isso, ele vai fazer também. Mas então a história do treinamento feminino, como eu me especializei, veio exatamente dessa transição de carreira e ter o meu potencial genético em casa para explorar no laboratório, tanto a parte que eu estudei, a teoria, né, a ciência, mas principalmente a parte prática, no laboratório, na Thalita. E hoje eu consigo explorar e, na realidade, eu consigo extrapolar para muitas mulheres. Cara, hoje em dia minha consultoria online, por exemplo, tanto o meu trabalho na Bodytech... Cara, 90% são mulheres. Eu brinco que 90% do meu público é mulher e 10% são os maridos. Eu brinco, mas é verdade. Imagino. E, cara, é incrível, assim, é impressionante. Porque em todas as mulheres que eu consigo e elas entendem e aceitam o meu trabalho, eu consigo explorar o máximo de potencial. Eu sempre falo isso, cara, eu quero explorar o máximo de potencial atlético que tu tem. Porque a gente não pode deixar esse potencial, a gente não pode simplesmente deixar, cara... Mulher tem força, mulher tem resistência, mulher tem... Cara, é muita coisa que a gente consegue explorar e é mais específico, né? Tu entra na academia, tu pergunta pros caras, cara, o que tu quer ganhar na musculação? Tudo. Eu quero crescer tudo. Peito. Tudo. Peito. Não, o cara quer crescer tudo. Quer ficar gigante. Tipo, Peito. eu quero ficar grande. O cara, Eu quero ficar é igual tipo a assim. ti. Não exato. E quantos meses pra ficar igual a ti? Exato. Mas, tipo, não tem, tipo, eu quero um pouco mais de glúteo médio. Eu quero, o meu quadríceps Sim. eu gosto, mas essa voltinha aqui não tá assim, sabe? Tipo, Não é detalhista, não né? é detalhe. Aí tem que cuidar também questão de treinos superiores. Mulheres não gostam de treinar, tem umas que precisam, outras não. Mulheres, por exemplo, no meu método de treinamento, cara, é muito difícil eu passar exercício de peitoral. Isso é outra polêmica que eu levanto aqui também. Eu não vejo sentido em relação à estética da mulher treinar peitoral, por exemplo. Concordo contigo, também não vejo. Não vejo sentido nenhum. E em função também não E a maior precisa, parte né? das De vezes outros tem prótese. exercícios, Cara, né? por que ela vai estimular aquela região, deixar aquela musculatura mais rígida com prótese e ainda marcada em cima, quadrada, se o visual do seio da mulher é redondo? Né? É uma forma mais circular. E é outra... Treinando, estimulando, ganhando musculatura ali, em questão de espaço, tem pele, tu tem gordura, tu tem músculo. E às vezes tem pele, tem gordura, tem prótese e tem músculo. Se tu aumentar dentro daquela estrutura músculo, vai sobrar menos espaço pro seio. Não quer dizer que tu vai perder gordura treinando específico, isso não existe. Mas esteticamente isso pode prejudicar até a estética do seio da mulher. O desenho do peitoral hipertrofiado tira a feminilidade, quadrado, né? Fica um troço... exatamente. Ele não é compatível com o desenho do seio. Exatamente. Fica estranho. Então, eu acho estranho. Eu acredito muito que essas questões específicas do treinamento feminino e o que eu pude explorar dentro da minha expertise com essa questão funcional dentro do treinamento feminino me fez ficar fascinado e hoje em dia trabalhar muito mais com mulheres do que com homens. Foi esse ponto.
Show. Eu acho que a gente se encaminha pro final, a gente já passou de 1h15 ali de podcast. Cara, a gente sempre no final, essa era a tua missão, na verdade, Pode né? falar. Mas a gente pode sempre falar. no final, Que o é junto e convidado, misturado. o convidado deixa uma mensagem, tá ligado? Pra quem tá querendo sair do sofá e fazer alguma coisa, ou quem tá fazendo e não tá conseguindo. Eu acho que a tua podia ser bem focada em mulheres, na real, tá ligado? Pra Porque mulherada. pra mulherada. E assim, cara, a tua mensagem, ela tem um valor maior porque a gente, quando quer fazer, ou a gente tá realmente já fixado no tipo, puta, eu preciso cuidar da minha saúde, tá ligado? Já não tô conseguindo mais fazer meu futebol direitinho, já não tô conseguindo mais, muitas vezes, né, segurar o filho, tá ligado? O cara cansa mais rápido, o cara precisa fazer isso daí. Ou o cara realmente quer ficar mais bonito pelado e tal. Mas as minas sofrem muito mais com a gente por questão de estética, entendeu? Às vezes o cara não precisa ficar... Tudo bem, o cara tem na alta performance, ficar seco faz parte e tudo mais. Às vezes o cara não precisa ficar seco, mano. O cara só quer meter um pouco mais de massa, fazer uma parada ali, tá tudo certo. Mas as minas não. As minas, elas estão com outro tipo de sofrimento interior, porque existe essa coisa da estética muito mais forte do que a gente, né? Com certeza. Cara, é interessante, tocou num ponto sobre, na essência ali, sobre tirar o pessoal do sofá e tudo mais, da motivação. Então eu vou chegar no ponto da mulherada, mas eu acho importante falar sobre a motivação, né? E eu sempre falo que a gente tem 2 tipos de motivação, né? Que é a primeira, a gente tem mais tipos de motivação, mas as principais que eu vejo na minha clínica de trabalho é a motivação por necessidade, que é exatamente essa, que é a motivação que tu, cara, não dá mais. Eu não consigo mais me olhar no espelho, eu não consigo mais levantar do sofá, eu não consigo, então eu preciso fazer alguma coisa. E essa motivação é a que ela te tira da inércia. E a segunda motivação, ela é uma das mais importantes na realidade, porque é a motivação do resultado. O que a gente vê acontecendo muito? A galera percebe que tem um problema, ela tem essa ejeção, digamos assim, do sofá para ir para academia, ela se motiva pela necessidade, e aí chega na academia, no CrossFit, em qualquer que seja a prática que ela resolva, e ela acaba se desmotivando porque não tem resultado. Então, a mensagem que eu passo para todos, inclusive para a mulherada, é: a gente investe tanto em tanta coisa, mas o investimento maior nesse ponto, que a gente, cara, eu preciso arrumar os meus dentes, eu preciso arrumar a minha visão, eu vou num profissional para cuidar disso, eu não vou arrumar sozinho. Geralmente quando eu faço de dieta e treino, tipo, eu vou entrar na academia e vou manter sozinho. Então, para que tu consiga te motivar a ter resultado, o principal é procurar um profissional capacitado, tanto na área da nutrição, quanto na área do treinamento, né, de profissional de educação física. Porque daí tu consegue, de certa forma, através de um trabalho muito específico, exclusivo e direcionado por alguém que saiba ter esse resultado e manter essa motivação. E em relação à mulherada, eu volto à parte de carga. A minha mensagem é, porque a gente vê muito as mulheres ainda negligenciando essa parte por ter medo. A mulher tem medo de sobrecarga. E comer pouco. E come muito pouco. É impressionante, cara. Elas comem muito pouco e fazem pouca força. E aí querem a bunda dura. Não vai funcionar. A gente precisa de estímulo mecânico naquela musculação. Então a mensagem é, após tudo que a gente conversou aqui sobre treinamento, sobre progressão, mudem, caso não seja esse já o estilo de treinamento de vocês, mudem a forma como vocês treinam dentro da musculação. Porque a musculação, na realidade, ela é a cura para muita coisa. Mas ela tem que ser feita da maneira correta, para que vocês tenham essa motivação de resultado, vocês consigam progredir e, principalmente, consigam ter um resultado satisfatório em relação a isso. Então, mulherada tem que colocar peso na barra para conseguir hipertrofiar, senão não funciona. Essa é a ideia. E para de se preocupar que vai crescer superiores, porque não vai, mano. Tem 4 homens aqui tentando crescer aqui, ó, até mas 15 não consegue, anos. imagina Até você. o talo que dá na Exatamente. base, placa e não vai, tchê. Exatamente. Então essa é a mensagem. Mulheres façam força. E a galera se motivem, mas se motivem principalmente, invistam na parte nutricional, na parte do treinamento, porque fazer sozinho sempre vai ser o caminho mais longo. Não importa. Com certeza. Sempre. Não, e às vezes o barato sai caro, né? Exato. Exatamente. Vai demorar mais. Às vezes a pessoa já está investindo em tanta coisa e não investe na base, né? Que é no Exatamente. treino, na alimentação, né?
Então é isso, galera. Chegamos pro final. Gui, muito obrigado aí por participar. Eu que agradeço. Conteúdo riquíssimo, foi sensacional. Um dos melhores pra mim. O cara tirou consultoria. Saiu com o treino pronto. Né? Ele tava com o gravador ligado ali, ele só vai transcrever agora. Por isso que ele tava no celular mais pra cá. Com o chat, daí ele, Tá aqui, ó. aí ele manda... Desde o início tá aqui, ó, o celular. Só largo na IA agora e... Ah, isso aí é foda, né, mano? Eu mando até planilha com Já tá tabela. pronto, já tabela. tá pronto. Tabela. Gurizada aí, obrigado aí por estarem presentes nesse episódio novamente. Tamo aí, sabadão. Já passamos do Nós Natal. estamos em 2026 já. Já? 2026 ou no... Não, o último episódio do ano. Não, Sim, uma pra semana do Natal, outra semana do ano outro novo. 26. Não, mas é que E depois o de outro? 26 já passou. É. Ah, é verdade. Vai ser dia... 26 dia e primeiro. o outro vai ser dia 7 primeiro, de dia 2 de janeiro. janeiro. 2 de janeiro. Ah, Então, 2 assim, de ó, janeiro. se tu prometeu que esse ano ia Isso. começar a tirar a bunda do sofá, cuidar da Esse é o alimentação, episódio pra te meu dar um irmão, empurrão. o universo não vai fazer isso por ti, cara. Tem que agir. Faça por você Sim, mesmo. hoje é dia 2, tu já fez a planilhazinha, tu já deu algum Tá meio de check, não? ressaca aí, talvez, e tal. É, Vou cara. te dar um arrego até dia 5, que é segunda-feira, né, mano? Aproveita esse final de semana. Pra Vou te recuperar. cobrar hoje porque eu sei que tu tomou espumante demais. Porque não é, o shape ele não se perde entre o dia 24 e o dia 1º. Ele se perdeu antes, né? Se não tava. Tu tá se não tentando tava bom. parafrasear o Doc? Ele tá Cara, plagiou a minha eu frase. acho- Plagiou a Essa minha frase. frase é clássica. Não, tem que ser. Como é que Mas- é? mas essa frase Não sempre importa digo. o que. Fala aí. Na verdade, essa clássica é... A diferença Verdade. do teu resultado não é o que tu faz entre Natal e Ano Novo, é o que tu faz entre Ano Novo e Natal. Cara, isso é muito exatamente. bom. Isso tem que ser propagado. É exatamente genial. isso. Que é sobre isso. Porque as Eu falo pessoas dizem, isso aí. semana do Ninguém Natal, perde- vou já cai, não sei o quê. Cara, mas se tu Exatamente. teve um ano bom, Exatamente esquece. isso. O pessoal Inclusive, da geração do Doc tinha isso muito presente. Fala Que né? mais nada, até os grosseiro. 35 anos era um gordo beberrão, rapaz. Eu gosto de falar mais grosseiro, ó. Ninguém perde o que nunca teve. Se tu perdeu o shape em 7 dias é porque tu não tinha. É verdade. aí já dói, aí já dói. Eu achei que tu Dói. foi, Dói, dói, foi dói, pesado. Foi Dói, rude, dói, né? dói. É. Mas é a verdade. Mas alguém vai se beneficiar, com certeza. Com certeza. É isso aí. Então E tá, amanhã é meu pessoal. aniversário. Olha aí. Amanhã não na Amanhã- gravação, no dia amanhã 3 no de dia janeiro. 3. Amanhã, quando isso aqui for ao ar. Exatamente. Porra, Então vou tá. te ligar pra dar um alô. 5.1. Muito bom. 5.1. Muito bom. Dá. muito Não, bom. não dá, né? Não dá pra perceber. É. Tá bebendo muito, Doc? 2 meses sem beber e o projeto é de 1 ano. Olha aí, ó. Olha aí. E talvez esse projeto se perpetue. Coisa Boa, boa. bom demais. Bem Muito demais. bom. Bem demais. Agora me Então senti tá, mal até. pessoal. Valeu aí por estarem nos acompanhando. Curte, comenta, compartilha. Valeu.